Se você já é crente há algum tempo, e aí quando eu digo crente há algum tempo, não muito tempo, mesmo que seja pouco tempo, você já escutou a expressão que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Amém? Todo mundo já escutou essa expressão. Mas o que significa isso? O que significa a Bíblia ser a nossa regra de fé e prática? Falando assim, fica parecendo um termo meio teológico, assim, né? Mas na prática, assim, no dia a dia, o que isso de fato significa para nós? Já parou para pensar? Bom, meditando um pouco sobre isso, eu costumo pensar que isso significa que é um padrão que a gente busca, certo? Então, quando nós dizemos que a Bíblia é o livro que é a nossa regra de fé e prática, ali está o padrão que a gente procura. Padrão para tudo. Padrão para sermos seres humanos, para sermos pais, para sermos filhos, para sermos esposos, patrões, empregados, governantes ou governados. Então ali está o padrão que a gente busca. Você pode até achar algumas coisas pesadas demais para viver, algumas regras muito rígidas do seu ponto de vista, mas o fato é que nós buscamos isso. As pessoas que criticam isso, né, as pessoas que não entendem essa forma de viver, né, na verdade, quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de reino dos céus, nós temos que começar a desconstruir um pouco a questão religiosa da nossa cabeça e entender que Jesus Cristo não veio fundar uma religião, mas Ele veio estabelecer um reino. Amém. Isso significa então um padrão de vida desse reino, e é isso que nós buscamos. Mas as pessoas que não vivem assim, elas acham que não tem um padrão, né? Elas pensam que não, eu não sigo esses padrões morais, cristãos, religiosos e tal. Elas dizem que não seguem esse padrão, mas elas seguem um padrão. Porque ninguém vive sem um padrão, ninguém vive sem uma ideologia, algo que você estabeleça para a sua vida e a partir dali você toma as suas decisões. Seja no cristianismo, seja numa outra religião, ou seja até os que não têm religião, né? Os que dizem não acreditar ou não conseguir alcançar a questão da religião, da religiosidade, né? Os agnósticos, por exemplo, dizem que na questão não é que eu não creio, eu não consigo entender, eu não consigo alcançar, é uma dimensão que está acima da minha compreensão, então eu prefiro ser agnóstico, prefiro não acreditar, mas não é um ateu, é um conceito um pouco complexo. Mas as pessoas, elas têm um padrão, elas têm uma forma que elas seguem. Nós buscamos o padrão que já está estabelecido, que é a Bíblia. É claro que a gente pode contextualizar, é óbvio, mas sem fugir da essência, sem fugir dos padrões essenciais aqui, né? A gente pode imaginar assim, mas lá no Velho Testamento as pessoas imolavam um cordeiro e tal, hoje não tem mais isso. Claro, óbvio, a gente contextualiza isso, mas a essência a gente não contextualiza, a essência permanece. O que é padrão de reino, padrão do reino dos céus, isso permanece. Mas muito bem, o que você quer dizer com isso então? Eu quero dizer o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do que uma experiência que nós tivemos na sexta-feira na reunião de oração. E como nós temos aprendido, ensinado e tentado viver, a experiência e a palavra, o conhecimento, eles devem caminhar juntos. Então a experiência me leva para a palavra, me aguça a curiosidade para entender o que aconteceu. Porque essa experiência ela é nova para mim. Então a experiência é algo que eu não estava esperando, né? Algo que aconteceu, que eu vivenciei. Mas eu quero entender o que aconteceu, então eu vou para a palavra. Para entender o que aconteceu, para o Senhor revelar para a minha mente, para abrir o meu entendimento, para eu tentar entender. E aí eu entendo aquilo, e aí eu busco, não que eu busque, mas buscando ou não, vão acontecer outras experiências. E a experiência me joga para a palavra, para eu entender a minha caminhada. A caminhada de fé tem que ser assim. E na sexta-feira, no período de oração que nós tivemos, Deus trouxe uma palavra no meu coração a respeito de alegria, a respeito de tempo de alegria. E eu fui meditar a respeito disso e pensando então num padrão de alegria nosso. E aí, para comparar o nosso padrão de alegria, eu busquei como que as pessoas que não vivem o padrão do reino, o padrão bíblico então de alegria, de felicidade, em que eles se baseiam. É claro que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira pensando em termos, em expressões
que pudesse, fora da Bíblia, representar alegria, felicidade, gozo e tal, num outro conceito. Mas eu peguei duas frases, duas expressões para fazer você pensar a respeito disso. Como que um pensamento fora de um padrão de reino, não quero dizer que está errado ou que está certo, eu estou dizendo que é fora de um padrão que nós buscamos. O poeta Mário Quintana tem uma frase que diz o seguinte: a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. A felicidade bestializa. Ele está querendo dizer que a felicidade deixa as pessoas no estado de utopia. Então elas não conseguem olhar a realidade, porque a realidade é dura, a realidade é pesada. O sofrimento faz você olhar para dentro de você mesmo, você vê a realidade como ela de fato é. Então, como o ser humano às vezes não consegue lidar com essa realidade tão cruel, ele busca a felicidade como uma forma de espairecer, de esquecer a realidade. E quando a pessoa não consegue mais fugir dessa realidade, em busca dessa felicidade utópica, ele então perde o sentido da vida. E por isso que muitos de nós conhecemos histórias de pessoas que tiram a própria vida. Porque elas não conseguem encontrar mais essa felicidade, esse padrão de felicidade. Elas só conseguem ver a realidade dura, terrível e cruel que é a sua vida. E ela fala, não existe mais razão nenhuma para essa vida. Então eu vou embora dessa vida, eu não quero mais essa vida. É um vazio tão grande que é um vazio do próprio eu, do próprio ser. Então é um ser que não se enxerga mais sendo. Então ele fala, não preciso existir mais, eu posso morrer, não vou fazer falta para ninguém. E aí a pessoa tira a própria vida. Olha só que... Mas essa frase, é isso que quer dizer, na verdade é um conceito. Eu não estou fazendo nenhuma análise textual, literária aqui, ou morfológica das palavras aqui, nada disso. Mas é entender o pensamento das pessoas que têm esse padrão de conduta. Outra frase conhecida, que você já deve ter cantado, né, algumas vezes, do grande poeta Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, né? Você lembra da frase de felicidade dele? Eu sei que você está doido para cantar, né? Mas você fica assim, não, é música do mundo, né? Música do mundo não pode cantar. Uma vez num congresso de jovens perguntaram assim, né? Você ouve música do mundo? Aí, como eu sou uma pessoa séria, eu não gosto de ficar fazendo piadinhas e sarcasmo com ninguém, eu falei assim, olha, eu ainda não ouvi nenhuma música de Júpiter, nenhuma música de outro planeta. As únicas músicas que eu já ouvi até hoje são desse planeta, desse mundo aqui. Então eu só ouço música desse mundo, seja cristã, não cristã, gospel, não gospel, é só desse mundo que dá para ouvir, não dá para ouvir de outro. Tem hora que meu rádio sintonizar, pegou uma rádio de Júpiter, de repente eu começo a ouvir de outro planeta. Mas Tom Jobim diz assim, que tristeza não tem fim, olha, a Thalita já querendo cantar, tristeza não tem fim, felicidade sim. E ele faz, no texto todo, ele faz uma analogia com o carnaval, né? Que as pessoas se esbaldam e tem uma felicidade, chegam ao êxtase da felicidade, mas na quarta-feira acaba tudo, volta tudo ao normal. Na quarta-feira volta a realidade, né? A gente volta ao trabalho na quarta-feira. Quem gosta do feriado, né, do carnaval, chega na quarta-feira, não, tem que voltar ao trabalho, tem que voltar à minha realidade, ao dia a dia. Ou seja, o conceito de felicidade é como se fosse algo que eu vivo momentaneamente aqui, num determinado... Mas isso está desprendido, está solto da minha realidade. Eu não posso viver assim. Isso não é um padrão. Meu padrão é o padrão do sofrimento. A felicidade é um lapso, né? É uma coisa que acontece em meio à minha vida, ao meu martírio, que é essa vida. Eu estou dizendo isso para que você entenda o padrão. As pessoas escolhem um padrão, seja esse ou seja outro qualquer. Eu estou usando dois exemplos. Você pode pensar assim, não, mas eu conheço pessoas que não são religiosas, que não são cristãs, e tem um outro padrão. Ok, mas elas têm um padrão. É isso que eu quero que você entenda. Ninguém vive sem um padrão estabelecido de busca de alegria, busca por felicidade. As pessoas fazem isso. Alguns acham isso no conhecimento. No conhecimento. Buscam conhecimento para que o conhecimento possa trazer para elas gozo, alegria, satisfação. O que alguns vão dizer que na verdade ela não vai encontrar no conhecimento. O conhecimento muitas vezes entristece muito mais, né? Outros vão buscar nos padrões de trabalho, de sucesso financeiro, sucesso profissional, reconhecimento. Outros vão buscar no poder, né? Você já viu aquela pessoa assim, rapaz, por que esse cara quer ser um político? Por que esse cara quer ser um governador? Por que esse cara quer ser um prefeito? Ele já tem tudo, ele já é de uma família bem de vida, ele é um empresário. Por que ele quer ser político? Porque o poder, às vezes a pessoa encontra alegria, felicidade, satisfação no poder.
ou às vezes até no poder, no prazer de fazer o bem para o outro, de deixar um legado, uma história. Enfim, as pessoas buscam um padrão. Ok? Jóia. Então abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, vamos ler todos. Vamos ler do 5 ao 10. Amém? Todos acharam? Neemias, capítulo 8, versos de número 5 a 10. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigado por esse tempo aqui. Amém. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua Palavra. Usa, Senhor, esse texto de Neemias para trazer aos nossos corações ensino, para trazer aos nossos corações direção para esse tempo em que vivemos aqui. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Amém. Abra o nosso entendimento. Queremos compreender a Tua Palavra, Senhor, e queremos nos achegar mais perto de Ti. É o que nós clamamos e pedimos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto é muito interessante, mas antes da gente discorrer um pouco no texto aqui, eu quero contextualizar os irmãos aqui nesse momento da história do povo de Israel. É um momento em que eles tinham retornado do cativeiro, né? O povo passou muitos anos do cativeiro, 70 anos o povo judeu, e eles tinham retornado. E nesse retorno com Neemias, com Esdras e com todo o povo que foi reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, havia nesse grupo de pessoas que não conheciam a lei do Senhor, não conheciam as Escrituras, não conheciam a palavra. Primeiro porque já antes do cativeiro, muitas daquelas gerações já haviam se afastado do Senhor. Muitos dos pais, dos seus antepassados, já haviam se afastado do Senhor. Então, quando o povo foi levado cativo, já era um tempo em que eles estavam andando muito longe do Senhor. E mesmo depois de 70 anos, muitos outros nasceram nesse período, que não conheciam também quem era esse Deus. Ouviam falar de histórias. O Deus dos nossos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, do grande profeta, de Moisés. Mas eles não tinham noção do que de fato representava esse Deus. Então foi necessário que Neemias promovesse esse ato solene aqui, essa reunião solene, para que pudesse ser explicado para o povo o que estava acontecendo. Quem eles pertenciam, quem era a origem deles, quem de fato eles eram, qual era a identidade desse povo.
Isso tem muito a ver com a gente, né? Saber quem nós somos e para onde nós estamos indo. Aquele povo tinha uma noção de quem eles eram. Ah, nós somos judeus, nós temos patriarcas, nós somos uma nação que foi desolada, que foi escravizada, que foi levada cativa. Mas e agora? Mas peraí, por que isso aconteceu? Por que nós não resistimos? E aí foi necessário contar de novo a história, para que eles entendessem. E é muito interessante como nós lemos aqui, a hora que começa a leitura, a hora que eles começam a entender, vem imediatamente um sentido de arrependimento, de pranto, de choro. E aqui a primeira coisa que eu queria destacar nessa manhã: quando você busca entendimento na palavra, quando você busca o seu padrão de vida na palavra, é inegável que você se reconheça pecador. É impossível alguém que busque de fato a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, se sentir orgulhoso de si mesmo. Achar que é muito bom, que é autossuficiente, que na verdade tudo que ele conquistou foi com a sua força mesmo, com a força do seu próprio braço. Obrigado, Deus. É impossível alguém que está de fato buscando essa palavra, buscando conhecimento, buscando um padrão para a sua vida, encontra na palavra: ah, rapaz, olha só, eu descobri que na verdade eu sou tão bom, que Deus me escolheu, sabe por quê? É porque eu sou bom. Não tinha outro na terra para ele escolher melhor do que eu, ele foi lá e me escolheu porque eu sou bom. Na verdade é o contrário. Quando a gente começa a buscar, assim, caramba, como pode Deus me escolher? Eu sou muito ruim, eu sou muito pecador, eu tinha tudo para dar errado. Aquele povo começou a sentir, sabe o quê? Vergonha de ter sido liberto do cativeiro. Eles assim: rapaz, se tudo que está aqui é verdade, nós tínhamos que ficar mais 70 anos, não, mais 700 anos lá, preso. Se fosse possível pagar por tudo que nós fizemos. Eles se reconheceram pecadores. Eles se reconheceram incapazes de conduzir a sua própria vida, com o seu próprio pensamento, com a sua própria maneira de agir, de pensar. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender no padrão do reino dos céus. Sabe, a gente pode ter muita boa vontade de fazer coisas muito boas. A gente pode ter muito boa vontade de acertar. A gente pode ter um padrão nosso mesmo, de todas as coisas. Mas se esse padrão não estiver baseado na Bíblia, naquilo que é o nosso livro de regra e fé e prática. E aí eu não estou falando aqui, querido, de nenhuma questão religiosa, mais uma vez. Eu estou falando de padrão. Se você tem que escolher um padrão, então eu estou dizendo para você: escolha o padrão bíblico. Escolha o que está aqui. Porque você não vai ficar alheio a um padrão. Então escolha o que está aqui. Mas se você disser assim: não, eu não preciso, eu tenho tudo já que eu preciso, meu conhecimento é suficiente, você corre o risco de não ser feliz, de não encontrar felicidade ou alegria naquilo que você está fazendo. Seja em qualquer coisa, seja no seu casamento, seja na sua empresa, seja na criação dos seus filhos, seja na condução da sua vida, nas decisões que você toma todo dia na sua vida, nos seus relacionamentos com seus amigos, com os irmãos, com a sua família. Existe um padrão para que você tenha sucesso, tenha alegria nisso tudo. Mas me chama a atenção aqui algumas coisas. Quando eles começam a ler, o texto diz que as pessoas ficam de pé. Ninguém mandou ninguém ficar em pé. Neemias não pegou o texto e falou assim: vamos todos colocar de pé para lermos as Sagradas Escrituras. Não. Neemias, na verdade Esdras, né, abriu o livro e começou a ler. E antes de começar a ler, as pessoas ficaram em pé, em reverência. Em reverência. Sabe uma coisa que a gente tem perdido no nosso cristianismo pós-moderno? A gente tem perdido reverência. E reverência não tem a ver com o que você veste, né? Com o que você usa, com o seu cabelo, né? Você pode falar assim: ah, o pastor está com um cabelo muito irreverente, né? Esse cabelo está muito irreverente, está mesmo, está muito irreverente, mas é proposital. Não tem a ver com o estereótipo, mas tem a ver com o que está no seu coração. Reverência está aqui dentro. Reverência significa amor, respeito e
profunda admiração. Então, quando, por exemplo, eu sou convidado a ir a uma reunião como essa, culto, a gente chama de culto, e eu tenho entendimento de que eu vou ali prestar um culto ao Senhor, e eu tenho convicção de que Deus é um ser vivo, e que Ele está aqui, e que eu estou na presença dEle. O mínimo que eu tenho que ter é reverência, aqui no meu coração, reverência, temor, amor, admiração por esse ser eterno, que não sei porquê quis me criar, não sei porquê quis me resgatar, não sei porquê se preocupa comigo. O mínimo que eu tenho que ter é reverência. Eu falo assim: Senhor, quando a gente canta é bonito, Senhor, formoso és. Vem limpar meu coração, brilhar, resplandece a tua luz em mim. É lindo isso. Mas como que eu faço isso sem ter entendimento de que isso é um padrão de vida? De que isso não é o momento que eu vivo aqui, é o momento que eu vivo no meu dia a dia. É o que eu busco. Porque eu sou bom, porque eu consigo, porque eu sou um santo? Não. Porque eu me reconheço pecador e reconheço que sem Ele eu não consigo fazer nada. Isso é reverência. É a postura, muito mais do que a postura de fora, a postura de dentro do coração. Você pode estar em pé por fora e sentado por dentro, né? É gente que fica sentado por fora e por dentro. Mas você pode estar em pé por fora e sentado por dentro. Uma atitude de rebeldia, isso não vai levar a nada. Como também você não pode achar que o padrão de reverência e tal é um padrão de vestimenta, né? Então tem que estar aí com uma roupa, né, adequada para aquele momento, para aquela solenidade. Às vezes não. Às vezes da mesma forma vai estar com uma roupa muito bonita, uma roupa bem arrumada, mas o coração vai estar sujo, vai estar detonado. Uma outra coisa que acontece logo na leitura, no início da leitura, é um momento de adoração. Esse momento de adoração é muito significativo porque o povo orou e louvou a Deus. Louvou a Deus. Atitude de gratidão por estar ali. Uma atitude de gratidão no coração. Eles tinham recentemente sido libertos. Eles eram escravos e foram libertos. Havia no coração deles um sentimento de gratidão. Então, mesmo a palavra sendo uma palavra dura, uma palavra que trazia arrependimento, que mostrava o quanto pecadores eles eram, eles conseguiam entender que eles estavam ali, livres, eles estavam vivendo aquela vida por causa sem gratidão no coração. A adoração é fruto de um coração grato a Deus. Você não consegue levantar as suas mãos e adorar a Deus se você não for grato a Deus pela sua vida. Seja no momento de alegria, seja no momento que tudo deu certo, ou no momento que tudo deu errado. Porque louvar a Deus quando tudo dá certo é uma bênção. Quando você pega o seu carro, sai da sua origem e chega no seu destino na hora certa, sem nenhum problema, sem o trânsito te atrapalhar, sem o pneu furar, sem nada acontecer, é uma bênção. Você vai cantando louvor da origem ao destino. O difícil é cantar quando fura o pneu, quando o trânsito aperta, quando aquele abençoado te dá uma fechada no trânsito, quando você tinha horário para chegar e você vai chegar atrasado. Aí é que é difícil. Mas a nossa vida não é uma linha reta, sem buracos, sem trânsito, sem semáforos. A nossa vida é cheia de obstáculos, é cheia de buraco, é cheia de trânsitos, é cheia de problemas. E o que você vai fazer? Qual a escolha que você vai fazer? Você vai sempre murmurar e reclamar e falar assim: tá vendo? Eu seria muito mais feliz se eu não tivesse nesse carro. Só que esse carro é a sua vida. O que você vai fazer então? Eu seria muito mais feliz se eu não tivesse essa vida que eu tenho. Será? Será que o problema é esse? Onde nós estamos buscando o padrão? Onde nós estamos buscando o padrão de alegria e de felicidade? O povo adorou. Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em você é perfeito? Tudo que há em você é belo? Tudo que há em você? Não! Mas tudo que há em mim, os meus defeitos, as minhas dificuldades,
tudo que há em mim bendiga o nome do Senhor. Amém. A questão não é que eu tenho que ser aquele padrão maravilhoso de excelência para ser um adorador, para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, mas eu tenho que buscar isso, reconhecendo que eu não sou, mas sendo grato a Deus. Adoração tem a ver com gratidão, queridos. Quando você tem a oportunidade de adorar ao Senhor e não faz, desculpe, mas você está sendo ingrato. Você está sendo ingrato. Sabe aquela quando você era criança, que a sua mãe colocava uma comidinha lá que você não gostava, e você falava assim, ah mãe, isso aqui de novo? E a sua mãe falava assim, ou a sua avó dizia, você está sendo ingrato, menino. Lá na África tem um monte de menino que não come isso, que não tem o que comer, e você está aqui reclamando. Lá não sei aonde, na Etiópia, na minha época era Etiópia. Lá na Etiópia os meninos estão morrendo de fome, você tem um prato de comida e fica aí reclamando. Sua mãe estava sendo profeta de Deus para você, dizendo, ô coração ingrato, agradeça, mesmo se você não coma o bife de fígado, mesmo que você não coma o jiló. Poxa, obrigado por esse jiló, que é horroroso, eu não gosto, mas obrigado, Senhor. Obrigado por esse bife de fígado que não consegue descer, mas obrigado que eu tenho ele para comer. Seja grato a Deus, seja grato. Isso é um padrão. Sabe por quê? Nós estamos falando de, o pastor está viajando, falando de felicidade, mas isso é felicidade. Porque tem gente que tem tudo e é infeliz. Então isso prova que a felicidade não está nas coisas, mas está no coração. O cara está andando de carrão, está morando numa mansão, tem dinheiro na conta e é infeliz. Aí você não tem nada disso, você não tem um carrão, você não mora numa mansão, você não tem dinheiro na conta e também está infeliz, então pera lá. A felicidade não está nessas coisas. O cara é casado, aí é infeliz. O outro é solteiro também. Deu para meu casamento? O casal não tem filho, aí briga, quase se separa, tá vendo? Se tivesse filho não se separava. Aí o outro tem filho, se separa. Ué? A gente está procurando padrão onde não tem padrão. Mas o padrão existe. Você pode escolher. Nós cristãos, nós que tentamos viver um evangelho simples, puro, tem um padrão. A gente consegue viver a plenitude desse padrão? Não. A gente é pecador. Toda vez que a gente lê o livro, como o povo lá ouviu a leitura do livro, pelos levitas, por Esdras, por Neemias, eles choravam. Choravam porque eles falavam assim, caramba, eu não vou conseguir. De novo. Se for depender da gente, nós vamos ser cativo de novo, nós vamos ser prisioneiro de novo. Começaram a falar assim, eu não tenho condições de viver isso aqui. Mas mesmo assim, eles reconheciam que Deus estava com eles, que Deus era por eles. E aí nós chegamos num ponto importantíssimo aqui dessa leitura, que é a importância do ensino. Neemias e Esdras estavam ali para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, reconstruir os muros, mas eles perceberam que não ia adiantar nada reconstruir a cidade, fazer prédios lindos, fazer casas maravilhosas, fazer um muro bem alto, bem protegido, se o povo não entendesse de fato qual era a razão de estar ali. Isso tem muito a ver com a gente. Não adianta nada eu conduzir a minha vida buscando o que quer que eu queira buscar. E não há problema nenhum em buscar nenhuma dessas coisas. Buscar conhecimento, buscar ter um padrão de vida bom, sabe, uma casa boa, um bom carro, bons estudos, estudar legal, ter uma boa faculdade. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum, muito pelo contrário. Que bom que a gente tenha prazer nessas coisas. Mas é importante entender qual é o padrão. E isso foi o que aconteceu aqui. Eles pararam tudo e falaram assim, agora vamos entender por que nós estamos aqui. Qual o propósito, qual o sentido. É essa reflexão que eu e você temos que fazer sempre. Qual o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, quando alguns dos meus amigos que não são cristãos e não entendem por que eu sou cristão, perguntam por que eu sou cristão, por que você é crente? Por quê? O que te leva a fazer isso? E eu respondo de forma muito simples. O Evangelho para mim, o cristianismo para mim, responde a duas perguntas básicas que acalmam o meu coração. Responde a pergunta, quem eu sou e para onde eu vou? Isso traz paz para o meu coração. Isso faz eu entender que eu não estou aqui por acaso, que tem um propósito.
que tudo que eu faço tem consequência na minha vida, na vida das pessoas. Então há um propósito na minha vida. E eu sei para onde eu vou. Eu sei que a minha vida não é só isso aqui, que eu estou caminhando para algo que é muito maior do que isso. Isso traz paz ao meu coração. Isso traz paz. Muitas pessoas estão tristes, deprimidas, amarguradas, porque elas não sabem por que estão aqui nesse mundo e para onde elas estão indo. Estão perdidas. Então, para mim, responde essas duas perguntas. Isso é suficiente para eu entender todo o restante, para eu viver todo o restante. Mesmo que eu não compreenda tudo, não compreenda tudo que Deus quer, tudo que Deus pensa, não sei por que algumas coisas que eu gostaria que dessem certo dão errado, não sei, eu não conheço. Quem é o homem para esquadrinhar, para entender o pensamento de Deus? Não somos nada, mas o meu coração fica tranquilo, em paz, em saber que eu sei quem eu sou e para onde eu estou indo. Isso a palavra me ensina, isso o padrão do reino traz para mim esse sentido. E quando a gente pensa em conversão, o que significa de fato ser convertido? Conversão significa reconhecer como miseráveis e perdidos somos, sem a orientação, proteção e direção de Deus. Eles tinham acabado de reconstruir os muros. O muro da cidade representava a proteção. Significava que possivelmente eles não seriam mais invadidos, não seriam mais atacados pelas nações vizinhas. Então o muro estava lá. Era para falar assim, ó, tá vendo? Fizemos um muro bem forte, bem fortalecido. Nada vai nos impedir, nada vai nos atacar, nada vai nos invadir aqui, nenhuma nação vai invadir a gente aqui. Mas eles pararam e falaram assim, esse muro aqui, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, esse muro não serve para nada. Mais uma vez um padrão. Mais uma vez um padrão. Antes aqui da gente entrar, estava tomando café ali, e Saulo contou uma experiência que eles vivenciaram na quinta-feira. E aí, quando a gente fala assim, irmãos, estamos orando por você, gente, isso não é uma figura de linguagem, isso é real. Nós dissemos assim, oramos por vocês na quinta-feira. Ele disse assim, na quinta-feira, nós tivemos um livramento, eu e minha família. Ele estava na porta da empresa, dentro do carro, próximo a Leitão da Silva, é isso? E sexta-feira, os irmãos que acompanharam o noticiário, a Leitão da Silva virou um campo de guerra. E já era noite, e um elemento muito mal encarado, com a mão para trás, como se estivesse segurando uma arma, veio na direção do Saulo, do carro, olhando para ele, tipo, não faz nada que eu vou te assaltar. E simplesmente o cara passou olhando e foi embora. Aí você vai dizer assim, não, foi sorte. Sorte? Pergunta para o Geninho, que já foi sequestrado 2 vezes. Como ele queria ter tido essa sorte? Ou a gente acredita que o Senhor guarda a nossa vida, e isso é um padrão do reino, de felicidade. Saulo ficou feliz? Claro, óbvio. Trouxe alegria, trouxe paz. Mas era o carro que estava protegendo? Era o seguro que ele tem? Né, Rodrigo? Que estava protegendo? Não. Tudo isso ele tinha. Mas o que protegeu foi a mão de Deus. Ou a gente acredita nisso, ou a gente não acredita. É fácil assim. Amém. É fácil assim. Mas esse é o padrão. Esse é o padrão. Para nós terminarmos aqui essa reflexão sobre isso. O último trecho que nós lemos, a última frase, que foi que me chamou a atenção. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente está chegando no fim de ano, eu falei isso no último sermão aqui. Eu não sei você, mas eu tenho chegado cansado. Os últimos dias têm sido muito trabalho, muito esforço. Mas às vezes não é um cansaço só físico, de trabalho, mas um cansaço também emocional, desgastado. De você muitas vezes querer que as coisas acontecessem de forma diferente e elas não acontecem. Cansado de abrir os noticiários e olhar e ver tanta maldade, tanta injustiça.
E como a gente fica se perguntando, meu Deus, onde o Senhor está? A gente começa a se acostumar com a maldade, com a perversidade da humanidade. Mas quando a gente começa a se conformar também, isso cansa, isso suga as nossas forças. Você começa a ver tanta injustiça em todos os níveis, E você fala assim, meu Deus, eu estou cansado disso. Mas essa palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Como que eu alegro no Senhor? Para que então essa alegria seja a minha força, seja a minha proteção, seja o meu cuidado. Como que eu faço isso? Eu vivo uma vida fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Eu vivo uma vida vivendo dia a cada dia, sabendo que eu tenho alguém que cuida de mim, alguém que zela por mim, alguém que é o motivo da minha alegria, que não são as circunstâncias, não são os momentos. É óbvio que nós vamos ter momentos de tristeza, de choro, de pranto, de dor, mas isso não é o padrão. Isso não pode ser o nosso padrão. É claro que eu posso ter momentos da minha vida, épocas da minha vida, em que a tristeza no meu coração, a angústia no meu coração é grande, é enorme. Isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer com a gente. Vai acontecer. Mas você precisa resistir a isso, entendendo que esse não é o padrão. Que Deus não fez você assim. Que isso não é o que Deus quer para você. Que, como Paulo diz a respeito de sofrimento, que esse momentâneo sofrimento, esse leve tempo de sofrimento, nós estamos falando de Paulo, que sofreu muito, muito, mas ele, até de forma meio irônica, ele diz, esse leve sofrimento, alguém que apanhou, que quase morreu de tanto apanhar, que passou fome, frio, sede, dizendo, esse leve sofrimento da vida é muito pequeno comparado àquilo que Deus tem para cada um de nós. Então a minha palavra nessa manhã é que no momento de tristeza, de angústia, que o Espírito Santo encha a sua mente, encha o seu coração de esperança no Senhor. Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você tiver naquele dia que você vai assim, cara, hoje eu não tenho força nem para levantar, nem para ir para a reunião da igreja, nem para ir trabalhar. Que o seu pensamento, que a sua mente, que o seu coração seja invadido pelo Espírito Santo de Deus, dizendo de fato quem você é. Cara, levanta daí. Está difícil, mas não é difícil sempre. Está difícil, mas é momentâneo, vai passar, levanta. Que você seja usado por Deus, a minha oração é que você seja usado por Deus para falar essa palavra para outros que precisam ouvir. Que às vezes lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua família, tem alguém precisando ouvir isso. A pessoa está literalmente morrendo aos poucos, porque ninguém traz uma palavra de vida para ela. Ela vai ouvir uma música, a música fala de morte, de tristeza, que não tem fim. Ela vai ler um livro, o livro fala de morte. Ela abre os noticiários, morte, depressão, guerra. Tudo ruim. Não tem ninguém para dizer, siga em frente. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de hoje fala de esperança e de fé. E eu quero orar por você nesse sentido. Amém. Para que o Senhor enche o seu coração de alegria, sabe? Que esse final de ano seja um final de ano, que o seu coração seja muito alegre no Senhor. Amém. Mesmo que a situação não esteja boa. E eu não sei da vida de todo mundo aqui, mas talvez você esteja passando por um momento muito complicado, muito difícil. Mas a minha oração é para que o seu coração seja repleto de alegria do Senhor. Que as pessoas olhem para você e digam assim, cara, como é que esse cara consegue cantar e ser feliz no meio a isso tudo? No meio a isso tudo. Porque a nossa esperança está no Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Mas antes de orar por você, eu quero que você faça essa oração. Que você ore, você mesmo. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor tudo que você está vivendo, passando nesses dias.
Tudo que você passou nessa semana. Você teve luta? Com certeza teve. Você teve dificuldade essa semana? Cara, deve ter tido. Mas coloca isso diante do Senhor. Peça para que essas coisas não roubem a sua paz, não roubem a sua alegria de viver, a sua alegria de ser. Nós hoje pela manhã, além de um agradável e belíssimo café da manhã, nós vamos ter agora um tempo de ceia. E a ceia, ela sintetiza tudo isso que nós falamos agora. Alegria, gozo, paz no Senhor. Mas a ceia, ela existe porque Jesus morreu naquela cruz por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo do pecado, o castigo da morte, tudo isso ele levou naquela cruz. Pai, a minha oração nesta manhã pelos meus queridos irmãos aqui é para que o Senhor possa invadir o coração de cada um deles aqui com a tua alegria, Senhor, com a tua paz, com o gozo do Senhor. Pai, nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, que a gente vive tempos tão difíceis, mas que o Senhor possa encher o nosso coração de esperança e de alegria no Senhor. Alegria, gozo, paz no Senhor. No Senhor. Pai, que os nossos olhos não estejam nas coisas, que os nossos olhos não estejam naquilo que é perecível, naquilo que é momentâneo, naquilo que é temporal, mas que os nossos olhos estejam no Senhor, que é eterno, nas coisas que são atemporais. Pai, enche o nosso coração de alegria, Senhor. Alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então fortalece, Pai, a nossa caminhada. Amém. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, Pai, fortalece, Senhor. Fortalece em nome de Jesus. Amém, Senhor. É o que nós clamamos, Pai, nessa manhã. Amém, Senhor. Que a obra que o Senhor já começou em nós, assim como a obra de reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros da cidade, do templo, feito por Esdras, por Neemias, por todos aqueles homens, a obra que o Senhor começou no nosso coração, diz aquele dia em que o Senhor nos alcançou, para que essa obra seja completa. Amém. Seja completa. E encha, Senhor, o nosso coração mesmo de paixão pela palavra do Senhor, porque a palavra que vivifica em nós a tua vida, Senhor. Desperta em nós então, Senhor, a alegria Aleluia. de buscarmos a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Aleluia. Que possamos dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos ler a Bíblia. Alegrei-me quando me disseram, vamos estudar a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos conhecer mais a Deus. Pai, que esse seja a verdade dos nossos corações. Enche o nosso coração, Pai, de alegria, de gozo, de paz. Fortalece as nossas vidas. É o que nós clamamos, Pai, nessa manhã. E abençoamos os nossos irmãos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Eu comecei a caminhar com Jesus. E eu caminhei numa forma idólatra de mim mesmo. Eu comecei a caminhar com Jesus achando que Jesus não veio apenas me resgatar
do pecado e da morte, mas trouxe a mim superpoderes. Só que eu também me esqueci que Jesus disse aos seus discípulos: aqueles que querem vir após mim, tomem a sua cruz e siga-me. Eu tinha uma mentira no meu coração e achava que caminhar com Jesus era um caminho sem cruz, já que era um caminho de superpoderes. Eu quero continuar com aquilo que o Luciano pregou para nós. Às vezes, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com as cruzes, ou com a cruz que devemos carregar. Eu falei para os irmãos na semana passada que eu tinha sido convidado para um retiro, né? E de fato foi. Eu vou chamar de retiro não. Eu vou chamar de resgate. Na sexta-feira, na hora da oração, eu pude compartilhar alguma coisa com os irmãos, como eu estava. O estado da minha alma. Caminhando com Jesus, carregando uma cruz que estava demais pesada para mim. Porque eu caminhava com Jesus e achava que o poder para carregar a minha própria cruz era minha. O poder era meu. A cruz era minha, o poder era meu. Então estava tudo bem. E os dias foram passando, como eu falei, 20 anos. E eu me deparei com homens lá que estavam morrendo como eu estava. Porque a cruz estava pesada demais. Talvez você esteja pensando sobre a sua própria cruz. Aquilo está difícil para você carregar. Pastor Luciano falando de alegria, e talvez você esteja se perguntando onde está a minha. Porque a cruz está pesada demais para carregar. Todo mundo diz que caminhar com Jesus é paz, é gozo. E às vezes você se pergunta, cadê isso? Onde é que está isso? Como eu posso ter gozo, paz, se está tão difícil caminhar? Aí vem a ceia de hoje, que para mim vai fazer muito mais sentido depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu ouvi. Eu gostaria muito que fizesse sentido para você também hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Na verdade, Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Eu vou pedir 2 irmãos que fiquem de pé e leiam esses 3 versículos. Como se você fosse o próprio Deus dizendo para nós aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. 11:28. 11:28? Isso. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como é que estão suas forças, irmãos? Sua alma tem encontrado descanso? O pastor Luciano falou que está chegando no final do ano cansado, né? Eu acho que quem não está, eu estava conversando isso com a Karina ali, que ano difícil para nós. Mas como é que estão suas forças hoje? Eu vou te dar um tempo para você voltar os teus olhos para esse texto e perguntar ao Espírito Santo: quais são as cruzes que estão difíceis para eu carregar? Espírito Santo, se eu pudesse trocar a cruz com o Senhor, qual que eu trocaria? Ou o que eu trocaria hoje? Volta seus olhos para o texto. Deixa o Espírito Santo falar com você agora de manhã.